verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... E eu queria te convidar a abrir a palavra em Apocalipse 3:20. Que o Senhor fale conosco através da palavra, que seja um tempo de conhecimento, de crescimento, e assim será. Porque o Senhor sempre quer nos ensinar. E não é o nosso conhecimento, e sim o da palavra, o amor de Deus. Apocalipse 3:20. E Apocalipse ele foi escrito por João, né? E João, por revelação, né, escrito por Deus, através da vida de João, por revelação. Por isso que é um livro profético, né? Um livro das coisas que estão por vir. Mas de muitos ensinamentos para nós, como filhos. E lá diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então o Senhor já deixa claro aqui, através de revelação divina, de que Ele está à porta e bate aos filhos. A gente pode encarar como porta da alma, porta da casa, não é verdade? Porque o Senhor respeita muito o lugar onde a gente habita. Ali, onde as casas, onde as famílias estão, ali é um lugar de... É uma fortaleza da família. É uma fortaleza da família. Por isso que a gente, sim, precisa ter muito zelo quem a gente leva, né? E o respeito que a gente lida ali. Por quê? Porque é o local onde Deus separou para que a família desfrutasse dos melhores momentos e que crescessem. Então, a gente pode encarar, sim, como Deus batendo na porta da nossa casa, mas principalmente da nossa alma. Amém? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ela cearei, e ele comigo. Deus fala de uma intimidade muito linda, que é ceiar conosco. Sempre quando a gente se reúne como igreja, seja um pequeno grupo, como hoje, né? Uma Rede Family deu uma confraternização, a gente tem uns comes e bebes depois, né? A gente ceia, porque é gostoso, é onde a gente fica mais próximo, onde a gente conversa sobre as coisas da vida e compartilha, vocês compartilham das bênçãos, e a gente é edificado, e assim a gente desfruta da comunhão. E assim o Senhor fala conosco. Ele bate a porta da nossa vida e Ele quer ceiar conosco. Hoje o dia a dia é tão tribulado, tanta coisa a gente precisa pensar, e quando a gente bate de frente com uma palavra dessa, a gente precisa sim encarar como refrigério. Fala, puxa, que vida dura, né? Eu tive a oportunidade de falar no culto de quarta-feira, na ministração. Eu falei, a gente paga uma conta grande naquele dia X lá, 17. Quando a gente percebeu, o dia 17 chegou de novo, né? E outras grandes preocupações que nós temos do dia a dia. E Deus fala para nós, olha, eu estou à porta e bato, você ouvir a minha voz, eu vou ceiar com você. A gente vai ter intimidade. Poxa, mas como Deus bate na minha porta? Através de algo genial. Genial. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus é tão lindo que Ele escolhe fazer com que o Deus Pai, Criador, crie o ser humano com um propósito lindo. O ser humano desobedeceu, fez muita coisa errada, e Ele envia o seu Filho para sarar, né? Para sarar e estabelecer uma nova aliança. O seu Filho estabelece essa nova aliança num curto espaço de tempo, e Ele diz aos seus discípulos que iam revolucionar o mundo. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. O Consolador, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E olha, Ele vai habitar em um lugar. E esse lugar é a sua e a minha vida. Deus Criador, Deus Filho vem, precisa ir para estar à direita de Deus e fala assim, olha, eu vou deixar um Consolador.
Vê se não é um consolo, literalmente para nós. E ele vai morar em você, filho. E ali a gente passa a ser habitação. Mesmo em meio à angústia, a gente é habitação. Por isso a gente precisa encarar a nossa vida diária de uma forma diferente, não como pessoas normais, mas sim escolhidos e separados para ser casa e habitação. E para Deus ceiar conosco. Amém? E nós temos 2 exemplos, 2 histórias especiais que Deus colocou como ensinamento de que Deus bate a porta, mas depende de como a gente abre e o para que a gente abre, e até que ponto nós abrimos nosso coração, é o ponto em que Deus vai derramar sobre nós, porque Ele é um Deus bondoso e é um Deus que cumpre aquilo que Ele tem, Ele vai derramar sobre a sua vida conforme você abre o seu coração. Em um dado momento, Jesus falou, eu não pude fazer ali muitos milagres, porque ali não existia fé suficiente. E ele falou que o profeta não tem honra na sua própria casa. Por quê? Existia falta de fé naquele lugar para que acreditasse que aquele judeu, menino judeu, que acreditou, que cresceu com eles, era o Messias. Faltava ali fé. Então ali ele não tinha honra e ali, sim, ele não fez muitos milagres por falta de fé. Então, essa é a prova de que Deus realmente faz aquilo que é necessário onde há fé. Onde há fé. Então, abra sua Bíblia em Lucas 19. E a gente vai ter um ensinamento, uma história muito conhecida por todos nós, e que vai edificar a nossa vida. Lucas 19, 1. A vida de Zaqueu. Lucas 19, 1, diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ou seja, Zaqueu era baixinho, mas ele sabia que Jesus estava lá, e ele queria ver Jesus. 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Tem umas coisas interessantes, Porque destacou que a figueira era brava, Por quê, Que era uma figueira forte, mas ele era pequeno, qualquer árvore seguraria um baixinho, Pensamos assim. Mas as figueiras são realmente fortes. E a gente vê como a palavra de Deus, ela é rica em detalhes. Glória a Deus por isso. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Houve uma atitude de Zaqueu para ver Jesus. Para ver, ele tinha fé de que ele gostaria de ver quem era Jesus. E Jesus viu Zaqueu de uma forma diferente. Aquela atitude dele de sair do teu lugar fez com que despertasse em Jesus. Talvez, eu creio assim, poxa, era Jesus passando, não era só Zaqueu na árvore. Não era só Zaqueu na figueira, porque tinham outras figueiras. A gente teve a oportunidade de ir para Israel, quando tem figueira, é uma perto da outra. Uma perto da outra. Então, imagina, Jesus passando, uma multidão em volta. E as ruas são estreitas onde ele estava ali. E ele sobe, e Jesus fala, me convém repousar na sua casa hoje. Para aquele homem. Para aquele, não para outro. 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 9.
E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era publicano, né? Ele era cobrador, ele cobrava impostos. E o cobrador de impostos, ele tinha uma fama ali de pegar dinheiro mais do que devia. E Zaqueu, ao ver Jesus falando que ia para a casa dele, batendo na porta dele, ele já abriu e falou: Senhor, eu dou duplicado tudo que eu tenho que não possa ser meu. Ele teve um coração disposto, aberto e querendo Jesus por total. E Deus, como sabe os pensamentos de cada um de nós, não é verdade? Quantas oportunidades a Bíblia citou que Jesus sabia, né, que os fariseus e os saduceus pensavam antes mesmo do que eles dissessem. Jesus sabe e conhece os nossos pensamentos. Ele falou: hoje veio a salvação, no 9, a esta casa, pois também este é filho de Abraão, né, descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, o Filho do Homem, Jesus veio, foi para ali para salvar Zaqueu. O plano de Deus era salvar Zaqueu. Então, o Senhor que quer ceiar conosco, gostaria naquele tempo de ceiar com Zaqueu, o leva a uma figueira, ele é visto e ele aceita, abre toda a sua vida e seu coração e é curado, e é sarado e é liberto. Porque ele teve um coração solícito, um coração que desejou a presença de Deus. Em contrapartida, vamos abrir em Mateus 8:5, um pouquinho antes. Mateus 8:5. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e disse-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Faz uma pausa. O centurião romano aqui, ele era chefe de uma tropa de mais ou menos 100 pessoas. E ele tinha autoridade. Ele tinha, além de ter autoridade sobre aqueles 100, eles tinham, por esse cargo de centurião, respeitado por toda Roma, né, e pelos romanos ali, como uma grande autoridade ligado, né, aos que governavam ali. Então ele tinha algo a se apresentar de cargo e que lhe trazia um peso e de autoridade. E ele fala que tem um criado dele, um dos seus, que estava muito doente, né? Paralítico e violentamente atormentado. E no 7, aí Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados à minha ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa de Abraão, de Isaque e de Jacó, do reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Lindo. Homem de fé. Centurião foi um homem de fé. Ele falou: Jesus, eu não sou digno que entre na minha casa. Eu comando, eu digo para alguns para vir, e eles obedecem, para ir e eles vão. Basta uma palavra sua. Jesus ficou maravilhado porque ele sabia o intento do coração da pessoa. Então ele sabia o intento do coração do centurião. Ele viu fé e ele foi sarado, o seu criado. Mas tem uma grande diferença.
Jesus falou que ia até a casa dele. Jesus falou que iria até a casa dele para ministrar essa cura. Se Jesus chega a você e a mim e fala, eu vou à sua casa, o que você vai lembrar? Vai ser Marta ou Maria, né? Você vai querer ficar aos pés de Jesus, você vai querer ficar lavando louça para Jesus entrar. Jesus chega e fala, eu quero ir para a sua casa. Eu vou lá ministrar. Eu vou falar, meu Deus do céu, vai lá ministrar a cura lá e vai ministrar uma palavra e vai ficar comigo, a gente vai conversar, a gente vai ficar junto, eu vou ter um momento com o mestre. Eu vou ter um caminho até a minha casa com o mestre. Porque se o centurião foi até Jesus, é porque ele tinha fé. Tanto que Jesus confirma, não tem Israel fé tão com esse homem. Mas a fé dele condicionou a ele ser abençoado e não viver com Jesus. Não conviver. Não receber aquele amor e seguir servindo aquele amor. Tem uma grande diferença entre Zaqueu e o centurião, que nem foi citado o nome dele. Só a profissão dele. Porque, possivelmente, a profissão dele falou mais alto. Ele deixar o cargo dele, ou passar vergonha, declarando que acreditava naquele judeu que se dizia filho, que se dizia mestre, que se dizia o Messias, o que salvaria o mundo, que veio, o Messias em que os judeus pregam. Ele, trazer Jesus à casa dele, estaria decretando sobre o cargo dele, sobre quem o governa e sobre aqueles que governa, que ele acredita naquele maluco que se dizia o Cristo. Zaqueu não estava nem aí. Zaqueu não esteve nem aí. Ele acreditou e falou de cara, Senhor, sim, venha à minha casa, me convém me deitar na sua casa hoje. E eu acho que no meio do caminho já foi falando, Senhora, tudo que eu tenho e que não é meu, eu dou em dobro. Eu dou em dobro, eu entrego o meu coração, a minha vida, o total. O total. Tá bom, filho, você é tão bênção que até o seu nome é digno de estar no livro da vida. Né? Não a sua profissão, simplesmente. E o centurião, está destacada a profissão dele. Ele foi abençoado. Né? Quantos de nós não vivemos um milagre, nós dobramos os nossos joelhos, clamamos, a gente quer uma cura, um toque, uma salvação, ou aquele amor de volta, né? Ou tal coisa de volta, e a gente clama. Quando Deus vai e abençoa, a gente no outro dia já não clama como antes. A gente fala, obrigado, Senhor, tem um coração grato, mas já não clama quanto antes. Fala, cumpri já aquilo que eu precisava cumprir, clamei o quanto eu tinha que clamar, e já não é tanto assim. Sem perceber, algumas vezes nós somos como esse centurião. A gente já não clama como antes. A gente já não busca como antes. Eu tenho alguns exemplos e conheço pessoas que foram abençoadas. Deus tocou e curou. Reconhece que Jesus curou, mas não querem andar com Jesus. Não querem. Sim, eu conheço uma pessoa que eu amo muito e que foi curada. Deus tirou uma dor imensa que tinha na região abdominal através de um homem de Deus que foi e orou e hoje, até então, não quer andar com Jesus. Reconhece e conta isso. Que Jesus o curou. Que um homem de Deus foi lá. E como centurião. É uma bênção, um homem de fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. A gente precisa amar o próximo. E amar o próximo, amando verdadeiramente, é manifestando o amor de Deus. É o amor de Deus manifesto em mim e em você, que traz algo verdadeiro àquele próximo. Não é o próximo da fila, tá, irmãos? É quem está ao nosso redor. E o amor de Deus é tão lindo que aquela vida está querendo amar o próximo, então naturalmente sou amado. Porque aquela vida está buscando amar o próximo através do amor de Deus, que ama o próximo, que ama o próximo, o próximo, o próximo. E a gente é abençoado sobremaneira em todo instante, quando a gente vive em comunhão. E andar com Jesus é estar em comunhão. Quando a gente obedece e quer o servir, sabendo, tá bom, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Filho, eu te dei esse dom natural de cantar, mas eu vou usar para o sobrenatural agora.
Amém? Ah, eu sou eloquente, ou então eu sou inteligente. Você vai ensinar, você vai ministrar a palavra. Né? Você vai entender que a sua eloquência não vale nada se não for o amor de Deus. Aí você é dependente. E assim é. O amor de Deus, para quem abre a porta quando ouve a voz e diz, eu quero, Pai, vem à mesa, ceia. A gente vai ser lembrado pelo nome. Não vai ser lembrado só aquela profissão, ou só a gente como um dia foi abençoado e procurou não viver. E para finalizar, abrir a Bíblia em 2 Samuel 6, tem um lindo exemplo. Segunda Samuel 6, 10. Falta eu só. O Senhor falou a Davi que a arca deveria voltar para o povo de Israel. Nós sabemos que hoje a presença de Deus na terra, ela habita nos filhos. Olha que privilégio. Né? Por isso que a gente fala insistentemente que a gente não pode ser normal. Não pode ser normal. A gente é a habitação do Espírito Santo. Aquele que confessar com os teus lábios e reconhecer que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou a Jesus entre os mortos, vai ser salvo. Porque com a boca a gente se confessa para a salvação. E a gente autoriza que Jesus entre na nossa vida e faça morada. Por isso que a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo. Você é o templo. Isso não é o templo real do Espírito Santo na sua figura, Deus. Aqui é a reunião onde é a Assembleia dos Santos, os filhos se reúnem, e ali tem a bênção de Deus. Ali tem a presença de Deus. E nós somos igreja. Cada um é igreja, a gente se torna uma família na tribo que Deus nos plantou, como igreja, como corpo. Glória a Deus por isso. Mas o mais lindo é que eu e você, é tão bom se amar com o amor de Deus, que eu sei que você é tão lindo assim, tão linda, porque você é a habitação. E você não é só semelhança de Deus, nariz, boca e ouvido e olhos, apenas fisicamente. Deus coloca do DNA dele. Imagem e semelhança são as características de Deus em nós. Por isso, a gente é assim, templo do Espírito Santo e morada. Mas antes que Jesus viesse e estabelecesse uma nova aliança, né, no tempo da graça que nós vivemos, que é um favor imerecido, nós não merecemos tudo isso. Ser habitação nós não merecemos. É por amor de Deus. O amor de Deus escolheu que o amor habitasse em nós. A presença de Deus habitava na arca. Era um lugar que foi construído segundo a direção de Deus, e ali estivesse alguns objetos dentro que exemplificasse a presença, a unção de Deus, e só os levitas tocassem na arca. Né? E depois, quando ela estava no tabernáculo, só um homem se achegava a ela, que era Arão, irmão de Moisés, irmão mais velho de Moisés. E eles eram o único que podia tocar e cuidar da arca de Deus. Essa arca ficou por um tempo, por guerra e roubo, fora do povo de Deus. E começou a causar um monte de coisa, porque um rebuliço, porque ela não foi tratada e cuidada da maneira ideal. Causar problemas no povoado em que ela estava. E o povo começou a falar, essa arca não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui, vamos devolver para o povo de Deus, para o povo de Israel, né? Que eles sabem cuidar, e devolveram. E Davi foi transportar essa arca até o povo. Só que ele não obedeceu da maneira devida. E na carroça em que estava a arca, cai a arca, e Uzá coloca a mão na arca e ele é fulminado. Não é porque Deus é mau, é porque Deus é um Deus de ordem e decência. Não é porque Ele é mau. Se você obedecer, você não vai ser consumido. Assim.
por isso que é bom obedecê-lo. O que houve? Em 2 Samuel 6,10 diz assim: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gereu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Davi falou assim: usar, se vocês lerem antes, depois vocês leem um tempo de comunhão em casa, você sozinho, com o filho, para aprender, fala sobre a morte de Uzá e que Davi não estava levando da maneira correta. E Davi viu que o erro foi dele, ele como um grande homem de Deus, ele reconheceu e falou assim: eu não vou levar até a minha casa, até o meu povo. Eu vou deixar na casa de Obed-edom. E sabe onde ele foi? Na palavra de Deus, aprender como carregar a arca. E aí ele fez corretamente, posteriormente. Mas durante 3 meses, essa é a essência do que Deus quer falar para nós. A arca ficou na casa de Obed-edom, ou seja, a presença de Deus. E eles foram abençoados durante os 3 meses em tudo que eles fizeram. Em tudo que eles fizeram. A Bíblia não cita quais são as bênçãos, porque acho que seria outra Bíblia, né? De tanta bênção que eles tiveram, eu creio assim. Mas relata que eles foram. E abençoou o Senhor a Obed-edom no final do 11, a toda a sua casa, durante os 3 meses. O que habitou na casa de Obed-edom? A presença de Deus. E Deus fala para nós: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu vou ceiar contigo. Eu vou ceiar. E o que a gente vai ter em casa? A bênção de Deus. Você é templo do quê? Ou seja, você é a casa de Obed-edom. E o que morava na casa de Obed-edom, que é a arca, o que mora em você é a arca com a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Se você tem a fé para que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus Criador habita em você. Ou seja, a arca do Senhor habita na sua casa. Ou seja, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Se houver fé. Se houver fé. Então nós, varões, homens, fortes, né? Que fala grosso em casa, não é verdade? Escolhidos de Deus para ser sacerdote de um lar é uma honra, né? A gente precisa, assim, encarar com muita humildade, sabendo que Deus é o Senhor sobre a nossa vida. Se a gente for soberbo, ó, não vira, não dá certo, pesa, dói. A gente é limitado, a gente excede, a gente não é bom exemplo. Né? Porque imagina ser um mau exemplo, sendo soberbo, sendo sacerdote e exemplo para os filhos. Você estabelece coisas no coração dos filhos em que só pode destruir ao longo do tempo. Agora, se você humildemente se coloca diante de Deus e fala: sim, Senhor, o Senhor é a autoridade sobre a minha vida. Eu não vou exceder, eu vou ser aquele filho que obedece. Com isso, o Senhor nos ensina a honrar a esposa. O Senhor nos ensina a não irritar os filhos, irritar com eles, dar o carinho devido. Como que vai crescer os nossos filhos? Né? Um dia minha filha, eu posso dizer isso, ela falou assim: pai, eu queria casar com você. Eu falei: é mesmo, filha? É assim. Eu com o pai. Ela falou: não é assim, mas um homem como você. Eu comecei a pensar um monte de coisa, sabe, irmãos? Falei: meu Deus, será que errei tanto assim, coisa... Ai, não, glória a Deus, acho que eu sou um bom exemplo mesmo. Que a gente fica pensando nas coisas, talvez, que excedeu com o filho, ou fez, né? Mas não, ela resumiu ali, dizendo que gostaria de casar com um homem como eu. E eu tive a alegria de poder dizer: amor da minha vida, filha, você vai casar com um homem muito melhor que o papai. E eu vou ser muito amigão dele. Muito amigão dele. Ele vai ser uma bênção. Um grande cara, meu. Um grande cara. E o papai vai ajudar ele, vai ajudar vocês. Ela: pai, mas não quero pensar em casamento, não. Aí saiu, sabe? Ela falou assim: eu não vou casar, eu quero ter filho. Só falei isso. Não, eu falei: filha,
Olha, para ter filho você precisa casar, tá? E é tão lindo. O pai é bom para a mãe? É. Eu sou legal com vocês? É. O seu marido vai ser mais ainda. Tá, mas não quer casar não, pai. Isso é. Mesmo jeito, não quis. É uma fase, né? E fala. Mas é isso, porque se eu fosse o velho homem, constantemente o velho homem, aquele cara grosso, eu acho que o comportamento que eu teria com a minha esposa, a minha filha não diria isso. Ela podia dizer, papai, você é meu querido, meu amor, meu fofo, meu gorduchinho, gostoso. Mas ela acho que ela não diria, eu quero casar com um homem como você. Ela ia me amar, sim. Mas ela não ia ver os detalhes, porque o que brilha em nós, o que gera em nós, o que é gerado é através do Espírito Santo de Deus, que foi dado para nós como promessa. É tão lindo, irmãos, que a gente vai ter aflição mesmo. A gente vai ter aflição. Mas a gente precisa ter bom ânimo, porque é muita bênção para reclamar. É muita bênção para reclamar. Se você ser morada é bênção demais. Sabe, vou saber que você, onde você for, você não está só. Não está só. Você é morada e templo do Espírito Santo. É covardia. É covardia com as trevas. Né? Porque ele já está condenado. Eu amo esse versículo, e sempre falo, gente. E não vou deixar de falar. Né? Que quando Jesus fala, eu enviarei o Consolador, ele vos mostrará o pecado, a justiça e o juízo. Né? O pecado, porque não creram em mim, porque não acreditavam nele. Né? E vão mostrar que é um erro não crer. A justiça que eu vou a Deus, que o meu papel como homem está cumprido aqui. Mas o juiz é que o diabo está condenado. A gente não precisa de mais nada. Então, pais, eu orei e pensei, Senhor, uma palavra para os pais e para os filhos. Mas a palavra era para cada um de nós, porque o Senhor bate à porta do coração de você, adulto lindo, de você, adolescente cheiroso, maravilhoso, no nosso coração. Ele quer cear conosco, mas pais, na questão da nossa casa e da nossa fé, o Senhor bate a tua porta e Ele quer cear contigo. Você é quem ministra a bênção sobre a tua casa. Você é que é canal de fluir do Espírito Santo. Você, varão, é que tem que ser aquele que clama pela presença de Deus e ela vai ser manifesta. Viu? E você, talvez que é mãe solteira, como eu sou filho de mãe solteira, e a minha esposa também, e a gente conviveu, eu vivi com a minha mãe, você é uma bênção. E você vai clamar e a presença de Deus vai ser derramada sobre a tua casa. Deus é fiel e Ele não desampara. Ele não desampara os seus filhos e as suas filhas. Pode o homem voltar atrás e nos abandonar. Pode até um filho abandonar o pai, mas o Senhor não nos abandona. Né? Amém? Então, a palavra que o Senhor tinha para nós é essa, que em nome de Jesus, eu queria chamar aqui o tecladista, está vendo o nosso teclado? Não tem? Né? Vini, vai ali na viola, faz um fundo lindo, para a gente fazer uma oração. Pedir que os irmãos ficassem de pé. A nossa oração é para que o Senhor nos capacite a ouvir a voz quando Ele bater na porta. A ouvir a voz quando Ele bate na porta. Porque Ele é justo e falou, eis que estou à porta e bato. Estou à porta. Né? Quando a palavra está vindo a nós? Agora. Então é estou, não é estarei. Não é futuro, não é conjugar verbo, é o presente agora. Estou à porta e bato, porque é quando essa palavra vira a nós. Quando ela fala conosco, quer dizer que naquele momento em que ela está falando conosco, o Senhor está à porta batendo no meu e no seu coração, na porta da nossa vida. Aquele que abrir e falar, tá bom, Deus, eu compreendi, eu vou ser como Zaqueu. Eu tenho falhado em algumas coisas, Pai, mas me ensina a sarar. Eu quero que o Senhor toque na minha vida e sara. Eu quero me consertar. Eu dou em dobro o que eu falei, Pai. Porque eu quero amar, Senhor. Eu quero te servir. Eu quero ceiar contigo. Amém? Então eu queria que nós fechássemos os olhos e você orasse. Em nome de Jesus, sabendo que o Senhor separou essa palavra, declarando que Ele bate
a porta. Ele bate a porta do seu coração, da sua vida, para ceiar com você. Isso é sobrenatural, é para os olhos da fé. Por isso eu profetizo que você creia, família, que nós estamos aqui no local debaixo da proteção de Deus, e essa palavra vem a nós, para a gente ir mais profundo, saber que nós, pai, mamãe, somos a porta. Quem vai ouvir a porta, quem vai ouvir o bater da porta naquela casa somos nós, pais, nós, mães, e nós vamos permitir sim que venhamos a cear com Deus. O Senhor entre a nossa casa e a gente ceie com o Senhor e desfrute das bênçãos dEle no nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, em concordância com os teus filhos que aqui estão, Deus. Obrigado, Pai, pela palavra revelada a nós nesta noite, que o Senhor está à porta, Pai. Ei, Senhor dos exércitos, e o Senhor bate, Senhor. E nós não queremos ser como os filhos que não ouvem a voz do Espírito Santo nessa noite e não abre, Senhor. Nós abrimos, eu e você, meu irmão, abrimos agora. Profetiza que você abre essa porta, declara que você permite que Deus entre na sua vida, que ceie contigo, Pai, e nós vamos ceiar com o Senhor nesse instante, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos desfrutar do Teu amor, Pai, comer com o Senhor, tomar do Teu sangue, Senhor, do Teu corpo, Deus, porque o Senhor nos ensinou assim, com o suco de uva e com o pão, desfrutar, Senhor, da bênção da aliança, que quando olharmos o Senhor, um arco-íris por aí, lembramos que o Senhor fez aliança conosco, deixando uma marca no céu, falando: filhos, estou com vocês todos os dias da vida de vocês, e assim eu quero ser na tua casa, assim eu quero ser você como pai, mantenedor dessa casa, como mãe, guerreira de amor, que estabelece o amor sobre os teus filhos, sobre a tua descendência. Pai, obrigado pela tua fidelidade, e toca-nos como família, Senhor, essas famílias que estão juntas, e toca naqueles que não puderam vir, e que não estão com os pais, Pai, que eles recebam em dobro essa bênção, Deus, em dobro essa bênção, que eles sejam cobertos do teu amor e recebam o teu toque, Senhor, em nome de Jesus, e possamos viver o teu sobrenatural, ceiando, te ouvindo, sendo como Maria, se importando, Pai, e tomando posse da principal porção, que é se dobrar aos teus pés e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Palavras de vida eterna, palavras de esperança, palavras do céu, palavras de salvação, que nos levam, Senhor, a saber que estamos aqui de passagem, e através do Teu Santo Espírito faremos da melhor forma, Senhor, cumpriremos o Teu chamado. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui e queremos sair diferentes, queremos sair daqueles filhos que acordam e falam: Pai, está a porta aí, Pai, entra, Senhor, eu quero cear contigo nesta manhã, as Tuas misericórdias se renovaram, glória a Deus, Pai, eu quero fazer desse dia um dia feliz, um dia diferente, independente das lutas e das contas que eu tenho hoje. Deus, obrigado, porque eu sou o templo do Espírito Santo, a habitação do Senhor, morada, Deus. Por isso eu peço, Pai, o toque sobre cada casa aqui representada, a Tua bênção, Senhor, que eles sejam como Zaqueu, que quando Deus falou que cearia, que bateu a porta e convinha estar naquele lugar, ele já abriu o coração e foi sarado, e ali chegou a salvação. E ali Zaqueu ceiou, literalmente, com o Senhor Deus, Pai, e o Senhor o abençoou infinitamente. E ele foi um grande exemplo, independente da sua profissão, ele te amou, ele escolheu, Pai, receber o amor e devolver o amor, amando o amor, que é o Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos pelas Tuas promessas,
em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar, proclamar o evangelho